E está a gravar. Chamo-me Augusto Alberto Santos Baltazar. Augusto Baltazar, mas eu conheço por outro nome. Augusto Cabasso. Eu tenho 85 anos. Faço no dia 19 de julho 86. Antigamente não havia nome. Não havia nome, Mais era tarde bairro da Floresta, numa casa com uma fachada muito bonita, cheia de andorinhas. Já vive aqui há muitos anos, Sr. Augusto? Há 60 anos vim para aqui para casar, vá lá. Eu nasci no Forte São Vicente. O meu pai trabalhava na Câmara, Sim. que jardineiro ali na Câmara no Chopal, então conseguiu casa aqui no Chopal. Então fomos todos morar para o Chopal, a zona. É dos moradores, se calhar, mais antigos aqui da nossa encosta. Em Terante, aqui ao lado, sou daqui da rua, pelo menos sou o mais antigo daqui. Terante, casal aqui. E, portanto, era muito diferente do que é agora, não é? Nem se compara, não Há é? 80 anos atrás. Nem se compara isso mesmo, não é? Uhum. Lá em cima, de vez em quando é na altura da uva ou da fruta, íamos lá, vinhas perto, íamos à uva ou à fruta ou qualquer coisa. Sim. Pronto, se um bocadinho quase ao pé do forte, que o Zé Lopes tinha lá grandes propriedades lá e então nós íamos lá à uva ou à fruta, conforme vai-se na altura. Pronto. Em solteiro tinha o pombal no Chopal. Depois casei, trouxe para aqui os pombos. Depois mais tarde arranjei um pombal lá em cima e levei-o lá para cima. E tinha muitos pombos? Cheguei a ter 40, como 40, entre 40 e 60 nessa casa aí. Mas Porque normalmente mandava-se, por exemplo, foi uma prova de velocidade, a gente, os pombos faziam provas. pois, Eram, como é que se chama? Federados, é isso? pois, for uma prova de velocidade, a gente pode mandar os pombos que quiserem. Quanto mais pombos quiserem mandar, mais paga, está claro. Mas normalmente, quando uma prova de velocidade é até 150, 200 km, manda-se 20 pombos. Então, tinha o pombal, conheceu a Dona Caia aqui. Já tinha pombos, quando conheci já tinha pombos. Já tinha pombos, conheceu-a por causa dos pombos. Não, não. Olha, o nosso conhecimento foi na última festa de São Vicente. Festa de São Vicente, e foi onde essa festa? Então houve uma festa ali no Chopal, era 22 de janeiro. Foi mesmo na igreja, aquele largo todo ali era ali. No largo da capela? Fazia um arco à borda da estrada, Sim. depois mais um corete mais uma tascazinha para os copos e tal. Montavam em um coreto Pois. com baile? Não, é só para a música, só Para a para a música. música. Pois. E uma creche, uma coisa também para fazer os prémiozinhos e tal. Uma quermesse? Uma quermesse e tal. Pronto, e foi aí. Faziam aí festas, eram as festas de São Vicente. Pois, e foi Isto aí. antes de 60, era? Lembra-se dessas festas regulares? Olha, sim, foi antes. Depois, foi a partir daí que eu comecei a ganhar conhecimento com a minha mulher. E depois eu fui pedir namoro e ela disse, se quiseres aguardar mais um tempozinho, tudo mais, não quiser, que ela não queria começar a namorar antes dos 18 anos. E depois fui aguardando, tanto que o Miguel, que é o irmão, dizia assim para ela, dizia para a mãe, oh mãe, a Caia disse que não namora o Augusto, afinal todos os dias andam para cima e para baixo, andam sempre os dois para baixo, para cima, como é que é? E depois a mãe dela teve que ter comigo e disse ao Augusto, para evitar qualquer coisa com o Miguel é um bocadinho assim, coisa, não nos importa, gostava que você fizesse mais ir lá assim na casa para lá passares um bocado, quando quisesse e tal. Eu disse, eu agradeci, mas ela disse, só tenho uma coisa para lhe pedir. Lembra-se só aquela que não tem pai. Disse não. Então? Eu trabalhava na Casa de Bólido. O senhor trabalhava na Casa de Bólido. E ela trabalhava em frente do quartel de bombeiros, fazia antigamente aqueles chapéuzinhos de senhora que as senhoras usavam. Sim. Da parte da manhã trabalhava de cozinha, da parte da tarde trabalhava nisso. Então, ao Sr. Augusto, estava-me a dizer que trabalhou durante muitos anos na Casa Hipólito. Começou a trabalhar na Casa Hipólito com que idade? Lembra-se? 16 anos. Ih, era um miúdo. E trabalhou lá 47 anos? 44. 44 anos. E ao longo desse tempo, foi só na Casa Hipólito ou Trabalhei antes da Casa de Paulo, trabalhei numa agência funerária, em Torres. Ainda mais, antes dos 16 anos? Foi o meu trabalho, foi na agência funerária. Uma agência funerária, que era a Agência Almeida, que era no Lar da Câmara Antigo. Sim. Na Travessa Luís Cardoso. Estive lá um ano, depois a minha mãe conseguiu arranjar trabalho para mim, para a Casa Hipólito, então saí de lá e comecei na Casa Hipólito. E o que é que o senhor fazia na Casa Hipólito? Primeiro, era condutor de máquinas de elevação e transporte, que era andar com o empilhador, e depois, como o meu irmão passou à reforma,
foi ao lugar dele, fui para a fiel de armazém. O senhor tirou uma licença sem vencimento na Casa Hipólito, é? Foi E foi dono de quê? De uma taberna? Do Faustino? taberna e mercearia. Ali Foi, no Chopal. não, o armazém agora do Abílio, vai lá. Foi só 6 meses. 6 meses. Porque comecei a ver que não dava, o ordenado não me dava para. Porque depois começou a haver a malta fiados e mais fiados e mais fiados e eu vi-me, antes que fosse tarde, está a perceber. E era taberna e mercearia? Era. Também tinha lá o jogo de Laranjinha. Tinha o jogo da Laranjinha? Tinha, naquela altura ainda tinha lá o jogo de Laranjinha. Eu não faço ideia que jogo é esse. Quero... É um jogo que tem aí 4 ou 5 metros comprido, com 1 metro e tal de largo. Depois tem umas bolinhas, tem uma bola pequenina ao centro e tem umas bolas grandes, maiores para a malta jogar, para bater naquela. Cada vez que me batia naquela, e quanto mais perto ficasse depois, marcava X de pontos. O seu casamento? O casamento foi aqui embaixo. Aqui, no bairro da Floresta? Aqui nas caves, aqui por baixo. Aqui, nas caves desta casa, que dá para ali para as traseiras, é? Mas cá, mesmo por baixo da minha casa, mesmo ali. Foi aí o copo d'água, é isso? Depois, depois como era adulto e tal, mais ou menos, o meu padrinho, meus padrinhos eram de Lisboa, agora vamos jantar a Lisboa. Levaram para Lisboa, depois era meia-noite e tal, vieram meter ao comboio, cheguei aqui, pronto, manhãzinha, fui para as casas de uma tia que tinha ali em Riba Fria, que ela estava a querer conhecer a minha namorada, e quem dá a namorada aí, combinei com, e então, pronto, foi lá, pronto. Lembro-me de algum comércio que havia na rua principal, mas aqui embaixo acho que também houve algum comércio. O Sr. Augusto recorda-se disso? Peixaria. Aqui por baixo? Peixaria, café, padeiro. Era tudo aqui? Era aqui por baixo e só drogaria que era lá mais ao fundo, à direita. Havia um barbeiro também um barbeiro em frente, também aí. Um barbeiro em frente à drogaria? Quando vim para aqui, pagar 250 escudos de renda. 250 escudos de renda. Era muito nessa altura? Era uma semana de ordenado, era só para a renda. Para a renda de casa. Estávamos a falar do bairro do lado de lá, do Chopal, que agora faz parte tudo do mesmo, não é? Sim. Com o projeto de reabilitação. E estava-me a dizer que havia 2 tabernas, então? Era de Faustino e era de cima que era de família também de Faustino, mas era ou cunhados ou... Pronto, era de outra família, uma família próxima. E não havia ali assim mais nada de comércio, não? Lá em vez em quando fazia um bailezinho lá em cima com acordeão. Só, era onde? Nessa taberna de cima. Na taberna de cima? De vez em quando faziam lá um bailezinho, que era a taberna do Augusto, o palco que fechou. Depois os pais faleceram, depois um filho também faleceu e o último filho também acabou com aquilo também. O que a malta gostava era quando era sexta-feira, ali no matador, e que traziam um gado barato para ali para matar, que a malta flerava-se lá de roda, tudo aquilo que havia, aí é que a malta aguentava ali um bocado. Nos Santos Populares, comemorava-se os Santos Populares, aqui nesta zona? Quando fazia as festas, havia um baile, e depois havia fogueira, havia um baile, pronto, depois. E estão onde? Daqui deste lado ou também do... Quer na zona de Faustino, lá embaixo, fazia-se, e depois normalmente era pelos bairros. Em cada bairro havia... Normalmente era isso que fazia, era nessa altura. E estava-me a falar, na Meia Laranja era? Havia, e também, depois havia lá. Sim, tinha um espaço grande, isso mesmo, Lembra dos miúdos? Primeiro do senhor e depois dos miúdos, que já vamos falar aí, temos aí muitas fotografias com miúdos. Pois, mas eu nunca fui muito de brincadeira, nunca fui muito de brincadeira. Não se lembra de brincadeiras de rapaz pequeno? Não davam muito, não. Rapaz, quando vim para aqui já não era pequeno. Mas quando vivia lá do outro lado, era o jogo da bola, em Berlim e tal, pronto, isso fazia. A bola e o Berlim. Muitas vezes íamos jogar a bola para o Chopal, éramos corridos pelo guarda que lá estava, que era chamava-me Jordão. Éramos corridos, outras vezes ele chamava a polícia para a malta nem para lá jogar a bola. Pronto. Como é o membro mais velho em idade do projeto, vai ter a honra de ter em primeira mão o primeiro jornal. Obrigada. Olha, já tenho com comendo de ter hoje.
Pronto. E depois também esta localização, apesar de estar de facto integrada na cidade, há um desligar que é alguns serviços, por exemplo a questão do desporto sénior, como elas nem vão à cidade mas também não querem ir à Boa Vista, estão aqui na terra numa zona cinzenta, ou seja, o acesso a esses serviços de proximidade também não o têm por essas razões. Daí o Somos Comunidade ou os outros espaços poderem também ser apropriados. Imaginem que há uma necessidade e são só 4 ou 5 pessoas que fazem o desporto sénior. Pode-se eventualmente poder realizar em algum destes espaços, não é? Ou até no espaço exterior. Na altura, para fazermos esta intervenção, o desafio era o seguinte, era o que era o espaço público, ou que era do domínio da Câmara, era de facto o Miradouro, tudo o resto que aqui estava não pertencia, também se teve que adquirir. Havia aqui esta intenção de recuperar um caminho que as pessoas já faziam a pé e que depois deixaram de fazer aqui, mas o outro, do lado norte, ainda faziam, depois acabavam por ir pela estrada de Alcatrão. Pronto. E a ideia foi concentrar, ter o elemento de ligação ou nó de ligação o próprio Miradouro, mas depois criar estes 2 braços que fizessem a ligação à zona norte e à zona sul de todo este território. Pronto. Nós estamos aqui perto da encosta de São Vicente e este projeto da encosta, que não falámos no início, eu devia ter falado, o termos dado enfoque na encosta de São Vicente foi encontrar um nome que fosse agregador e que não estivesse associado a um bairro. Pronto, para não ferir suscetibilidades, assim, era a morfologia ou eram as condições do terreno que iriam designar o nome, que depois também foi convertido no projeto, na designação encosta. Percebíamos que tínhamos estes bairros todos e aquilo que queríamos fazer percebia-se também claramente que tinham características todas diferentes, não é? Até pelas épocas construtivas ou até pela possibilidade económica de quem cá vivia. Pronto, e percebíamos que havia aqui um corte, sobretudo marcado fisicamente por esta zona do Miradouro. Havia aqui a possibilidade também, e o nosso projeto inicial era mais ambicioso, era toda esta zona de encosta que vai dar ao bairro Cruz das Almas, que pudesse ser convertido num espaço, quase uma mata natural, pudesse ser usufruída pelas pessoas, até pelas atividades que haviam necessidade, por exemplo, dos escoteiros, e que isso pudesse servir. Não conseguindo esse projeto mais ambicioso, fomos dando algumas condições, comprando pequenas parcelas de terreno conforme as pessoas pudessem adquirir. Estas casas eram uma delas, ou seja, havia aqui 2 ruínas e havia ali uma casa já reabilitada há uns anos, mas depois abandonada. Inicialmente até iríamos comprar tudo, mas a pessoa achou que depois começou a perceber o tipo de intervenção que ia aqui ser feito e optou por ficar a casa, vai reabilitar e acho que vai ser a habitação dessa pessoa. Aqui tínhamos um pequeno conjunto de casas antigas, havia aqui também uma zona, uma estrutura de poço que funciona naquilo que é a distribuição das águas pluviais que vêm desde o Forte de São Vicente até cá abaixo, ainda há algumas estruturas à vista, mas esta é aquela que está mais completa. E estas casas, pelas indicações que temos, seria o tal Casal de São Vicente, que foi um dos primeiros casais, a par da capela, a ser construído. A Câmara, quando saiu nesta zona, lá está, porque era fora da cidade, não havia ruas, era a encosta, até se diziam encosta, ou às vezes encosta de São Vicente, outras vezes só São Vicente, não havia a rua das linhas de Torres, isso é só posterior. E naquela zona eram os casais de matador, ou seja, as habitações mais próximas em termos de propriedade eram os chamados casais de matador, que ainda estão aqui, aquelas casinhas ao lado do próprio Mirador. Tudo ali era vazio, era só depois o matador. E era o bairro Cruz das Almas, cá em baixo, ou aqui os Amiais. Também existe a referência àquela casa amarela. Havia ali ao lado do Intermarché, se vocês repararem, está um conjunto de casinhas baixinhas. Depois tem uma casa grande que era o senhor que vivia e aquilo eram casas alugadas. E atrás tem adegas, tem tudo ali para trás. Porque ali dá a ideia que era a propriedade agrícola das pessoas, ou seja, estava limitada aqui por um matador. Quando foi a aquisição por parte da Câmara,
para fazer um matador teve que comprar um conjunto de terrenos à volta para fazer tampão, para não ocuparem aquela zona. E havia, e ainda se vocês forem ao Google, a título de curiosidade, a Praça de Touros, que ainda lá existe o lastro, parece uma eira, numa dessas casas aí à beira da estrada, quando se já vai para os Móveis Rodrigues, havia, creio que a última Praça de Touros da cidade, há uma planta. É engraçado aqui neste nó, é que se vocês forem plantas antigas, percebe-se mesmo que tinha casas de um lado e do outro, que depois foram demolidas para fazer a variante, e que marcava mesmo quase, como a gente vai a algumas vilas mais antigas, quase tem a placa a dizer bem-vindos a Torres Vedras, não é? Porque percebia-se que estávamos a entrar na vila, ainda que as pessoas se sentissem completamente fora. E era aqui que eu estava a dizer, que depois ainda temos aqui muitos rasgos de ruralidade, que é aqui, por exemplo, aqui no meio deste pátio, há poucos meses havia aí cabritos, havia galinhas, como havia porcos lá em cima na zona do bairro Reis. Pronto, ainda percebe-se que há um certo distanciamento, mas depois também é onde há maior descaracterização, porque sendo a propriedade própria, passo aqui a redundância, as pessoas tinham mais liberdade para ir fazendo obras e depois também não tinham um impacto tão grande sobre o forte, e muitas das obras que eram propostas naquela zona, que houve muitos projetos, eram interferidos por causa da altura ou porque não se enquadrava com o Forte São Vicente. Aqui as pessoas foram fazendo mais alterações, mais adaptações. Agora, o que se encontra também é quase quarteirões pertencendo só a uma família, não é? Percebe-se que há muito essa ligação. Estas casas que aqui estão em ruínas e que nós adquirimos para converter em habitação social, já estão a ser utilizadas, creio que pelo menos esta já está, e que foram reabilitadas e integradas aqui nesta intervenção, que são 15 habitações dispersas pela área toda. A ideia do projeto era mesmo essa, não é? Era serem habitações mais integradas na comunidade. Houve algumas situações que foram respostas a pessoas que já viviam, mas há outras que entram naquilo que é a Bolsa de Habitação Municipal. Em 2014, isto ainda aqui com a latada a funcionar, e para aquilo que foram-nos passando pela população, foi que foi feita por essa comissão de moradores, assim como aquela fonte lá em baixo. Pronto, este espaço vivia muito, tinha uma relação muito direta com aquele estabelecimento que ali existia, não é? Quando nós começámos este processo, ainda funcionava a mercearia com o café ao lado, e estas pessoas, isto era uma extensão, quase uma esplanada daquele estabelecimento. Morrendo aquele espaço, não é? Este também perdeu grande parte dessa vivência. É daqueles espaços sempre muito complicados de intervir em termos de desenho urbano, ou seja, se nós definirmos que vamos fazer um projeto só para este espaço, é daquele espaço que nós temos um receio que depois a mão do arquiteto acaba por estragar esta ocupação. É claro que pensámos isso quando começámos a desenhar toda esta zona, ou seja, havia uma ocupação e tínhamos esse receio que aquilo que iríamos cá fazer pudesse depois afastar as pessoas, até pela própria escala que tinha. Neste momento temos que revisitar isso, porque ele neste momento está ao abandono, porque quando nós passamos aqui basta olhar para isto, lá está, a tal falta de utilização é que se as pessoas utilizassem já tinha chegado reclamações dos bancos estarem neste estado. Agora, ele por si só não tem escala, até por causa disto, ou seja, é ingrato nós percebermos com a transformação que este território está a sofrer, também temos que perceber bem quem é que vem para cá viver neste momento, não é? Ou seja, deve ser feita uma atualização naquilo que é o desenvolvimento social e económico, porque é diferente daquilo que fizemos em 2014 e 2015, apesar de irmos fazendo inquéritos todos os anos de satisfação, mas não são focados para esta mudança social. E uma intervenção destas eu acho que justifica essa atualização, para se perceber que tipo de uso ou tipo de intervenção é que possa aqui ser feita e, sobretudo, se possível e era desejável, com a participação das pessoas, não é? Darem também ideias para essa própria ocupação. E deve ser integrado uma intervenção mais alargada, ou seja, em termos de tratamento de espaço público, porque depois, se for só neste espaço, a maior parte das regras que temos hoje de afastamento às vias, mais isto, mais aquilo, dificilmente faríamos aqui qualquer coisa mais do que 2 bancos e os carros quase a roçarem nos pés das pessoas aqui sentadas. Pronto. Mas até pela colocação dos caixotes de lixo e por esta alteração toda que está a existir em termos de intervenção, é desejável que se faça uma intervenção mais alargada e há perspectivas disso. Se vocês consultarem
O documento da Operação de Reabilitação Urbana da Encosta de São Vicente tem um conjunto de intervenções e uma delas é a requalificação de toda esta via, mas não só de Alcatrão, é de passeios, de espaços públicos. Agora, o que perdeu aqui mesmo, de facto, foi a parte que atraía as pessoas para estarem aqui neste espaço, era de facto aquela vivência com o estabelecimento. Até porque havia aqui quase uma rede mais ou menos de solidariedade, as pessoas que viviam aqui vinham aqui à mercearia, já sabiam qual era o dia que podiam pagar e as coisas iam funcionando, e se calhar as pessoas que viviam neste espaço sentem falta de terem um serviço quase de apoio naquilo que era a sua gestão do orçamento familiar. Conhecida por Maria dos Bigodes, Maria Pereira nasceu em Vila Nova de Orém em 1902. Era filha de Maria Paulina Aniceta, irmã da esposa de António Faustino, proprietário da antiga Taberna do Faustino, e de Francisco Lix Pereira, natural e residente em Tomar, detentor de uma misteriosa fortuna que nos anos 20 veio até Torres Vedras em busca da sua filha perdida, que vivia com a mãe e o padrasto no Choupal, para casá-la com o sobrinho José Pereira, na sua terra natal. Desse casamento nasceu uma filha, Maria de Lourdes Pereira Anselmo. Em meados dos anos 30, voltaram para Torres Vedras, tendo o seu pai investido na aquisição de terrenos e na construção de casas com rendas acessíveis, contribuindo assim para a expansão do bairro do Choupal. Enquanto sustento familiar, Maria Pereira possuía uma banca na praça, onde vendia hortaliças. Mais tarde, abriu com o seu marido uma mercearia e taberna em frente à sua casa. À época, sendo considerada a principal senhoria do bairro do Choupal, património herdado do seu pai, as pessoas chamavam-no de Bairro Maria Pereira. Faleceu em 1973. Décadas depois, a rua onde viveu passou a ter essa atribuição oficial. Rua Maria Pereira. Queres tute? Toma!